Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, servidores da casa. Fazer a coisa certa, sempre. Sabe de quem é essa frase, vereador José Luiz? Do ex-juiz e também ex-ministro Sérgio Moro. É um homem de grande caráter, de grande valor, que deu sua contribuição para o país, sobretudo na Lava Jato, buscando, fazendo a coisa certa, condenar corruptos, né, entre eles o ex-presidente Lula, que infelizmente, ao longo aí dos últimos anos, essa luta se enfraqueceu. Mas as boas referências ficam. Sérgio Moro, assim como outros, como o governador de Minas, que eu mencionei hoje, Romeu Zema, são referências de pessoas que buscam, na coisa pública, fazer a coisa certa. E é nessas pessoas que eu tenho me inspirado o meu mandato. Buscar conduzir de forma reta, buscando a coisa certa, escutando todos os lados, sempre de forma independente, em defesa do interesse público, do que é bom para a minha cidade, do que é bom, enfim, para São José dos Campos. Hoje nós discutimos uma alteração na lei orgânica que vai permitir a implementação, caso aprovada, de termoelétricas a gás natural. No entanto, desde o início dessa discussão, eu fui bastante crítico a como ela foi feita, porque eu não acredito que ela foi feita da forma certa. Hoje foi lido na sessão 2 projetos de resolução meu que alteram o regimento desta casa. O primeiro impede que projetos sejam inseridos no pé de pauta, que a gente chama, né? No dia, de surpresa. Eu acho que isso é ruim, até mesmo para nós, vereadores, né? Como fica a repercussão lá fora? Os vereadores incluíram na hora uma coisa que não estava prevista e foi votado, ainda mais uma coisa desse tipo de importância, a gente precisa alterar isso. Outra alteração que eu proponho no nosso regimento é que haja, a partir de agora, audiências públicas sempre que haja um projeto alterando a lei orgânica. Toda essa repercussão, todo esse dano que a casa, inclusive, sofreu por conta da forma como foi feito, precisa ser corrigido para mostrar o nosso comprometimento com a lisura do processo e com a ampliação do debate à sociedade civil, que é a maior interessada em tudo que a gente delibera aqui. Essas alterações e essa crítica ao processo como se deu, é parte da crítica que eu tenho feito também à transparência da coisa pública, à transparência da administração municipal. Um projeto como a termoelétrica, que tem tanta importância, tem que ser feito o máximo transparente possível, justamente para evitar suspeitas, para evitar que tudo seja feito de forma nebulosa, que se esclareça os motivos, as pretensões por detrás de iniciativas como essa. E eu falo de transparência e critico a transparência porque eu estou comungando do mesmo diagnóstico que fez, inclusive, e nós temos dito há algumas semanas, da Controladoria Geral da União, que demonstrou que o município de São José dos Campos está muito aquém no que pode ser e que não deveria ser em transparência da coisa pública, a administração municipal. E nós, enquanto Poder Legislativo, temos o dever de cobrar que esses processos da administração municipal e as votações se deem cada vez mais de forma transparente. Na primeira votação, em primeiro turno, eu me abstive, e uma das alegações que eu dei para fazer isso, e inclusive entusiasmado com a possibilidade, foi que não havia tido tempo de debate com a sociedade. Os vereadores da base, as comissões, se comprometeram a promover esse debate, não só com os especialistas, mas também com a sociedade civil. Infelizmente, isso não aconteceu como gostaríamos. E essa questão de transparência que nós temos martelado, não só no mandato, mas enquanto ativista também, eu sempre
ergui essa bandeira por acreditar que a coisa pública tem que ser o máximo transparente possível, não foi o que nós vimos ao longo deste processo. E não sou eu quem digo apenas isso, não é o vereador Tomás. Saiam às ruas, conversem com as pessoas, perguntem sobre essa votação que nós vamos fazer hoje sobre a termoelétrica. Vejam se elas têm conhecimento desse projeto que está tramitando, se elas acreditam que o debate foi feito de forma ampla, aberta e transparente, como poderia ou deveria ser. A maioria vai dizer que não. Eu tenho feito essa experiência e eles acham que a gente poderia melhorar nesse quesito, a esse respeito. E para que a gente melhore enquanto Câmara Municipal, a gente precisa cobrar também a administração. Então, faltou que nós tivéssemos mais claro a motivação por detrás dessa modificação, ao escutar a Prefeitura aqui na Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, ao escutar os técnicos da Prefeitura e o secretário municipal, que não quiseram falar conosco aqui na Casa, porque conversar a portas fechadas não me interessa, eu quero conversar aqui, aberto, para que todos escutem e a população possa escutar também. E também, dentro das alegações que surgiram, não para nós, mas às vezes o prefeito foi à rádio, outra pessoa da administração se posicionou a respeito desse projeto, houve alegações que, para mim, não me deixaram confortáveis, alegações que mantiveram o intuito dessa modificação de uma forma quase que nebulosa. O prefeito afirmou que a preocupação para a implementação, ou para abrir a possibilidade da implementação da termoelétrica, era uma preocupação energética com a cidade, com as indústrias e empresas da cidade, um potencial apagão que a gente tem escutado falar que é possível que aconteça no Brasil. Acontece que a política energética, nós sabemos disso, é uma questão do governo federal. Né? Quem faz o planejamento energético das regiões não somos nós, nem o prefeito. Né? Se uma termoelétrica chegar a ser instalada em São José dos Campos, está incorreto, prefeito, não vai ser de uso exclusivo das indústrias da nossa cidade. Quem vai fazer essa organização é o governo federal e pode até ser gerada uma energia aqui em São José dos Campos com essa possível termoelétrica para outros lugares, outras localidades. Então, essa alegação incorreta coloca em dúvida qual seria o propósito da instalação da termoelétrica. Também a limitação de termoelétrica apenas a gás natural. Né? Por que não a gente realmente pensar a possibilidade, né, abrir mais, ser mais abrangente, não para, evidentemente, combustíveis fósseis, mas para uma energia mais limpa? Será que realmente está comprovado que é impossível a gente pensar, por exemplo, numa energia solar? Faltou a gente ampliar esse debate aqui também, para que a gente pudesse chegar a essas conclusões. Portanto, hoje, da forma como foi conduzido o debate, com as informações que a gente teve a respeito das intenções acerca da modificação que essa alteração na lei orgânica vai gerar em nossa cidade, eu, Partido Novo, nós vamos votar não ao projeto. Mas sabendo também que, como foi falado aqui pelos senhores, que esse debate não termina aqui. Esse debate será mantido em outros foros, caso haja a intenção de alguma termoelétrica se instalar aqui. Foi mencionada a lei orgânica, que é quem vai conduzir ali aonde que uma possível termoelétrica poderia se instalar, mas a gente votar essa alteração na lei orgânica hoje, da forma como foi feito, eu realmente não me sinto à vontade de fazer isso enquanto vereador, porque eu me sentiria dando um cheque em branco para a administração, para o prefeito, sem saber o real intuito, sem saber os reais impactos, e isso eu não me sinto confortável, não posso fazer, porque é minha responsabilidade, é o meu nome, é a minha história e o legado que nós vamos deixar para São José dos Campos, que essa legislatura vai deixar para São José dos Campos. Até porque, até pelo parecer da assessoria jurídica da Casa, a Prefeitura podia até revogar isso da lei orgânica sem passar por essa Casa. Né? Poderia entrar com uma ação de inconstitucionalidade dentro desse termo, de constar a proibição da termoelétrica, e provavelmente poderia ser bem sucedido.
mas está passando por essa casa. É o nosso nome que está, a partir de agora, quem votar favorável, abrindo caminho para uma fonte geradora de energia, que, bom, não é a mais poluidora, mas também não é a menos, mas que eu acredito, francamente, que daqui 10, 15, 20 anos, nós vamos ter que rever essa alteração que a gente está dando, sobretudo com esse avanço da energia limpa. Então, hoje, nosso voto é não, mas confiante de que nós podemos corrigir alguns procedimentos nesta casa, nós podemos ampliar a transparência na administração municipal e fazer um debate cada vez mais amplo para mostrar para a sociedade justamente isso, que nós estamos comprometidos com o bem comum, com o que é melhor para a cidade e não fazer as coisas de uma forma que reste dúvidas para a população do nosso real intuito. Portanto, segue-se no futuro este debate e, como sempre, com a independência de sempre e buscando fazer o certo, nós continuaremos vigilantes acerca da possibilidade de uma termoelétrica se instalar em nossa cidade. É isso por hoje. Muito obrigado.